eu vou falar um pouquinho sobre como eu usei PySpark para processar dados de acidentes de trânsito de Recife. Eu peguei dados da Prefeitura de Recife. Vocês estão escutando bem? Sim? Tá, deixa eu só me apresentar primeiro. Ops. Então, eu acho que dá para ver, né? Eu escolhi esse tema porque eu sou ciclista, sou recifense também, cinéfila e desenvolvedora na ThoughtWorks. Cinéfila, inclusive, isso aí é uma sala de cinema de Recife fantástica. E trabalho na ThoughtWorks como desenvolvedora. Essa foto é bem antiga, mas é lá do escritório de Recife. E ela mostra um pouquinho do dia a dia, do que acontece lá. Essa aqui também. E nós estamos contratando, temos vagas. Se vocês quiserem dar uma olhada, entrem lá no thoughtworks.com/careers e aí vocês podem ver as vagas abertas. Agora, inclusive, a gente tem uma vaga para pessoa desenvolvedora, sênior, lá em Recife, mas vocês podem dar uma olhada também nos outros estados. Tá. Então, o roteiro do que eu vou falar hoje primeiro eu vou falar sobre os dados que eu processei, depois um pouquinho mais sobre Spark. Só para ter uma ideia, alguém aqui já teve experiência com Spark ou PySpark? Algumas pessoas, né? Tá. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais em streaming, falar de alguns conceitos que envolvem streaming, Spark, mostrar o código, enfim, essas outras coisas, informações que eu extraí dos dados, algumas novas tendências e umas considerações finais. Tá. Os dados que eu utilizei para processar... Primeiro, eu queria encontrar uma base de dados que fosse... que refletisse assim, o meu dia a dia, né? E aí eu encontrei essa base aqui da Prefeitura de Recife, que mostra acidentes de trânsito que aconteceram em Recife de 2015 a 2018, até março de 2018. E ela não mostra só acidentes com bicicletas, mas tipo, acidentes de trânsito em geral. Mas tem lá no conjunto de dados tem demarcado quais foram os que envolviam ciclistas. Vocês podem ver esses dados aí nessa URL e, se vocês quiserem dar uma olhada também, tem o link para o repositório depois. Tá. E aí, na verdade, eu escolhi esses dados porque tinha mais a ver com o meu dia a dia e, assim, eu queria mostrar o código para vocês e mostrar como faz para processar em streaming os dados, mas, na verdade, para justificar o uso de Spark, a gente precisa ter bastante dados. E, assim, dados da ordem dessas coisas aí que tem nos bullet points. Tipo, os 500 milhões de tweets por dia que o Twitter recebe. Esses dados aí, inclusive, estão desatualizados, são 2017. Os 600 itens por segundo que a Amazon vende, ou 74 bilhões de transações que a Mastercard tem por ano. Para justificar o uso de uma plataforma como o Spark, você precisa ter um grande volume de dados dessas ordens aí. E aí, o que é o Spark? Falando um pouquinho da história do Spark, o Spark ele é um framework open source. Ele foi criado lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E um dos primeiros usos do Spark foi para a predição de congestionamentos lá na Bay Area de São Francisco. Mas aí Spark foi usado para processar dados, grandes volumes de dados. Mas, obviamente, que já existiam coisas para fazer isso antes de surgir Spark. E existia o MapReduce, o Hadoop MapReduce. Só que o Spark ele se mostrou um pouquinho mais rápido do que o MapReduce para certos casos. E aí 10 a 20 vezes mais rápidos em alguns casos. E aí depois o Spark foi evoluindo e na verdade, tem vários módulos, desde coisas para você fazer análise de dados até grafos, enfim, tem vários módulos que eu vou mostrar aqui.
o Spark é rápido, e aí rápido em relação a quê, né? Rápido em relação ao MapReduce, porque ele faz os processamentos em memória, ao invés de em disco, como o MapReduce faz. E ele é de propósito geral também, assim, ele não é só bom porque ele é rápido, mas ele também tem outras bibliotecas e APIs que podem ser usadas para vários tipos de coisas. Com ele dá para fazer aplicações compondo esses operadores funcionais aí, mappers, reducers, joins, group bys, enfim, todas essas aí. Esse aqui são os componentes do Spark. E aí tem vários componentes, né? Tem todos esses aqui de cima, que são... O que eu vou focar é o Spark Streaming, que serve para processar dados em tempo real. E tem aqueles outros também para Machine Learning, que é o MLib, o GraphX para grafos, e para dados estruturados, que é o Spark SQL. E aí tudo isso está em cima de um core, e aí, como o Spark ele processa um grande volume de dados usando várias máquinas, ele usa um cluster, ele precisa de um gerenciador de cluster. E aí você pode usar esses gerenciadores de cluster. Esses aqui não fazem parte do Spark, eles estão em cinza, porque são... Mas o Spark ele pode ser facilmente integrado com eles, que é o Mesos e o Yarn. E ele tem o próprio gerenciador de cluster dele, que é o Standalone Scheduler. E aí, falando um pouquinho de streaming, né? Eu falei do problema, a gente tem que processar um grande volume de dados, Spark serve para isso, e aí tem um módulo do Spark que é para processar streaming. Mas o que é streaming? Eu quero processar dados de uma forma rápida. E aí tem esse contraponto entre batch e streaming, que geralmente quando você fala de processar dados em batch, você está processando grandes blocos de dados. E aí streaming é como se fossem micro batches. Tu está pegando muitos dados, mas num curto período de tempo. E aí alguns exemplos de coisas que podem ser de aplicações de streaming, né? São coordenadas de GPS. Tu quer mostrar, por exemplo, a localização em tempo real num mapa. Mensagens de log que vão chegando e tu precisa processar quais são as mensagens de erro ou não. Tweets que chegam muito rápido. E também para exibir informações de acidente de trânsito, né? Mas, nesse caso, assim, essa base, como eu falei, o disclaimer, né? Ela é muito pequena, ela não justifica usar Spark, mas, sei lá, talvez processar dados do mundo todo, de acidente de trânsito no mundo todo, não sei, talvez fosse uma base justificável. Tá. E aí, imagens. Eu botei poucas imagens nessa apresentação, eu fiquei meio triste por isso, mas não deu tempo. E aí, mostrando essa imagem aí de Spark Streaming, o que é que a gente tem? Tem um conceito que eu vou falar, eu acho que é no slide seguinte, que é RDD. RDD significa Resilient Distributed Dataset, e RDDs são esses pequenos, como eu falei, esses pequenos batches que vão chegando e que vão sendo processados pelas máquinas aqui do cluster Spark. Eu acho que vocês não estão me vendo muito bem desse lado, não, né? Toda vez que eu venho para cá, eu fico no ponto cego. E aí, esses records, esses registros, eles vão chegando e aí o recebedor lá ele vai mandando para as máquinas e elas vão processando paralelamente esses batches. E aí é isso, cada máquina dessa vai fazer um processamento. E aí, como eu falei, o RDD, aquele bloquinho pequeno que eu mostrei lá, ele representa um conjunto, é como se ele fosse um conjunto de dados que chega num determinado período de tempo. Uma coleção de dados. E aí ele é particionado, é imutável e é resiliente.
É resiliente porque ele tem um histórico de todas as ações que foram aplicadas sobre ele. Então, tu consegue, sei lá, se parou no meio, tu consegue reverter e saber onde foi que ele parou. Quer dizer, na verdade, tu consegue continuar de onde ele parou. Eles são imutáveis, você não pode mudar um RDD, você simplesmente aplica operações sobre ele, e aí você cria novos RDDs. E ele é particionado porque, como eu mostrei, você vai... são várias máquinas que vão processar os RDDs. E aí, um pouquinho de código. Tem como é que eu crio um RDD usando Spark, né? Antes de mais nada, Spark, eu estou mostrando com Python aqui, mas dá para usar com Scala também, com Java, com várias outras linguagens, assim. E aí como é que tu cria um RDD? Primeiro tu importa o Spark Context lá, que tu vai precisar criar antes de tudo, que é como se fosse uma representação da aplicação. E aí depois um Streaming Context, que aí o Streaming Context, quando você chama aquela função lá, textfile, passando o caminho do arquivo, ele cria um RDD. Você pode atribuir uma variável RDD e aplicar operações nesse cara. Tá. E aí, como é que os dados eles estão estruturados? O conjunto de dados que eu peguei lá do site da Prefeitura de Recife, ele foram CSVs, tem vários CSVs lá e eles estão nesse formato aí. E aí eu tratei os dados e separei os dados estão separados por ponto e vírgula, e aí estava meio bagunçado assim. Eu tratei todos e botei com o pipe separando as colunas. E aí tem todos esses dados de cada acidente de trânsito, né? Tem o tipo, a situação, data, hora, um monte de coisa. As vítimas, e aí tem vários tipos de veículos envolvidos no acidente. Se foi com ônibus, caminhão, uma viatura, se envolveu pedestre, ciclista. E aí tem o bairro de Recife também, onde aconteceu o acidente. O que esse código faz, ele está fazendo basicamente aquilo que tinha no outro, aqui no início. Ele cria um Spark Context aqui, e aí ele cria um Streaming Context depois. Essa primeira parte aqui é simplesmente para... quando tu tenta rodar a aplicação, se tu não colocar nem o host nem a porta, ele vai dar erro. E aí ele printa lá no erro. Acho que está melhor agora, né? Obrigada. E aí o que é que eu faço depois? Eu pego o host, pego a porta. Essa aplicação, na verdade, eu estou jogando um conjunto de dados lá para uma porta e ela vai ficar escutando. E aí, a partir do momento que os dados chegarem, e aí os dados que eu vou jogar são os dados da planilha lá, de algumas das planilhas, ele vai tratar os dados aqui. Esse socket que está escutando aqui, ele vai pegar e vai dar um split dos dados no pipe, e aí ele vai ver o valor, vai filtrar os valores da coluna 13, e aí a coluna 13 é a coluna que tem dizendo se... é a coluna que marca se tem ciclista ou não. E aí eu estou dizendo, tira todos os que não tem ciclista. Ele bota um vazio. Não, né? A quantidade de ciclistas ou vazio. Aí eu pego todos os que tem ciclista e somo por bairro. A coluna 4 aqui é a coluna que tem dizendo qual é o bairro. Então, no fim das contas, aqui no final, eu vou imprimir na tela todos os... quantos ciclistas se envolveram em acidentes naquele bairro específico. E aí eu dou start no Streaming Context e espero terminar. Tá, aqui eu vou usar o Netcat para enviar os dados, e desse lado de cá eu vou iniciar o servidor para ele ficar escutando essa porta 9999.
E aí eu vou aqui, eu vou copiar todos esses dados de janeiro de 2018, de acidentes de janeiro, e que já estão tratados, inclusive. E aí vocês podem ver que ele tá imprimindo aqui o tempo. Eu esqueci de explicar que quando a gente cria aqui aqui em cima o Streaming Context, a gente passa um tempo lá, que é o tempo de tantos em tantos segundos que aquilo ali vai ser um RDD. E aí aqui eu setei esse tempo para 10 segundos. Então ele está imprimindo isso aqui a cada 10 segundos. E aí quando eu colar aqui, quando eu colar do lado de cá esses dados, ele vai desse outro lado ele vai mostrar o processamento final, que é todos os bairros e os acidentes que aconteceram neles. Eu vou só esperar o tempo virar e vou colar. Porque como são muitos dados, se eu colar agora, ele vai parar no meio. Enfim. Pronto. Aí, depois de 10 segundos, aí ele pegou todos aqueles dados e aí ele mostra aqui a quantidade de acidentes envolvendo ciclistas que aconteceram em cada bairro, em janeiro. Eu achei bem estranho que tinham poucos dados. E aí tem 10 bairros aqui. Acho que tem 10 bairros e tipo um acidente em cada bairro e 2 em Boa Viagem. A quantidade de acidentes no total foram 34 de janeiro a março de 2018, que foram os dados que tinham lá no site da prefeitura. Em janeiro foram 10, fevereiro 8 e março 16. Não tinha nenhum acidente fatal com ciclista, o que é estranho, porque tiveram alguns. E esse aqui é o link do GitHub, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E esse caminho aqui embaixo é onde tem o arquivo com o código que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem brincar depois com o código lá. Eu queria falar um pouquinho também sobre novas tendências, mas acho que não vai dar tempo. Vocês podem olhar depois esses links. Ultimamente, as pessoas têm falado muito sobre streaming SQL. As pessoas não estão usando tanto RDD agora, estão usando mais dados estruturados, usando data frames e datasets em vez de RDD. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. E aí, essas libs estão aqui. E, enfim, vantagens do uso do Spark é que ele é rápido em relação ao MapReduce, mas você também tem que saber quando usar. E aí, para processar dados em streaming, a gente tem aquelas libs que eu mostrei. Vale a pena dar uma olhada em Structured Streaming, que é essa coisa de, ao invés de usar RDDs, usar datasets e data frames. E deem uma olhada lá no GitHub. E eu acho que é isso. Obrigada.